Brasil de Fato Podcasts. Aí, mas vai... eu quero... Esse tema hoje é bem polêmico, né, Igor? Você tá de Madame Letícia. Traga o seu amor em 3 dias. Ele abriu o sorriso. É o fim da civilização. Tá me ouvindo? Pura nananana. Eu quero... O genuíno que não dá ponto. Não tô expulsando vocês, não. Muito bem, companheiro. O orixá ajuda. Até engasgou. Oh, meu Deus do céu. A bandidagem caminha em velocidade de Fórmula 1 e a segurança pública em fusquinha. Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast 3x4, o podcast semanal de política do Brasil de Fato. Aqui a gente fala sobre os principais assuntos da conjuntura nacional e internacional e eu sou a Nara Lacerda. Aqui do meu lado está o jornalista de política do BDF, Igor Carvalho, e a gente está indo para mais um episódio do nosso podcast. Tudo bem, Igor? Olá, Narita. Olá para todos que nos escutam. Mais uma semana. Estamos aí. Vamos nessa semana gelada no centro-sul do Brasil, hein, gente? Tem gente no mundo inteiro ouvindo a gente. Aqui compondo a nossa bancada nesta semana está o queridíssimo companheiro José Genuíno, figura histórica do nosso país e nosso comentarista no 3x4. Tudo bom, querido? Tudo bem, Nara, valeu, estamos aí. Vamos fazer um bom programa. Esse tema hoje é bem polêmico, né, Igor? Fala pra gente o que vamos trazer. Olha, neste episódio do 3x4, Nara, nós vamos discutir o uso de câmeras corporais pelas polícias e os impactos no combate ao crime e à violência. O uso da tecnologia de vigilância tem ganhado espaço em diversos estados brasileiros para aumentar a transparência das ações policiais e reduzir a criminalidade. No entanto, esses sistemas trazem controvérsias e desafios. Bom, nessa esteira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nessa semana diretrizes nacionais para esse uso de câmeras corporais por policiais. E essa medida foi anunciada depois de uma tentativa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de permitir, entre outras mudanças, que os agentes, isso mesmo, os próprios agentes tenham autonomia na hora de ligar e desligar as câmeras. Elas são utilizadas pelas PMs de 7 estados brasileiros desde 2019. Só São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina têm mais de 10% das tropas equipadas. Em Santa Catarina e São Paulo, a medida resultou numa redução significativa nas mortes por intervenção policial. Em paralelo, o reconhecimento facial, implementado desde 2019 em alguns estados, enfrenta críticas por ter viés racista. Segundo a rede de observatórios da segurança, mais de 90% das prisões efetuadas com base na tecnologia em estados como Bahia e Rio de Janeiro envolveram pessoas negras. Bom, vamos falar sobre os impactos do uso dessas tecnologias, as câmeras corporais e outras tecnologias na segurança pública. Quem está com a gente é o Pablo Nunes, coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e conselheiro do Fogo Cruzado. Tudo bem, Pablo? Obrigada por estar aqui conosco. Tudo bem, Narita. É um prazer estar com vocês. Boa tarde, Igor. Boa tarde, José Genuíno. Espero poder contribuir com esse debate. Muito bem-vindo, Pablo. Para a gente abrir nosso debate aqui, qual de fato tem sido a efetividade, o sucesso, podemos chamar de sucesso, o uso das câmeras corporais nas experiências que temos no Brasil? Igor, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente, assim que começamos, né, a acompanhar o caso de São Paulo, a gente foi olhar o que já havia, né, de documentação de casos internacionais, de polícias ao redor do mundo, que já tinham tido experiência com o uso de câmeras corporais. E tudo, né, que essa documentação internacional nos trazia era de que os efeitos dessa câmera para o dia a dia das corporações eram, no máximo, tímidas, no sentido de redução da violência, no sentido de promover uma mudança profunda e significativa na atuação dessas polícias. Então, naquele momento, a gente começou a ver com olhos muito céticos, né, a experiência de São Paulo,
mas obviamente, né, também com olhares muito atentos para ver se no caso do Brasil esses resultados seriam diferentes. Isso tudo provou, né, que sim, o caso de São Paulo talvez seja um ponto fora da curva das experiências que a gente tem de câmeras corporais no mundo inteiro, e tem razões, a gente vai discutir um pouco dessas razões ao decorrer do episódio de hoje, mas ali, né, já demonstrou de maneira muito clara que esse seria, né, um assunto importante para a política pública de segurança, né? Novamente, nós estaríamos focando no controle da letalidade da violência policial, algo que a gente tem, né, não tem sido, né, uma constante, ou não tem sido, pelo menos nesses últimos anos, um assunto tratado pelos governantes, né, que estão em seus mandatos. Para além dos dispositivos em si, as câmeras reinauguraram um debate importante e necessário, que é do controle da letalidade da violência policial. Genuíno, só para a gente contextualizar o nosso ouvinte, apenas 8% dos PMs usam o dispositivo, a câmera corporal, em todo o Brasil. Apenas São Paulo e Santa Catarina têm mais de 10% das suas tropas com câmera, concentrando 92% dos equipamentos em operação no Brasil. Nós temos 7 estados que usam câmeras corporais, mas alguns deles são números irrisórios, números baixíssimos. Muita gente sabe, os que não sabem vão saber agora. O senhor tem uma experiência também no Ministério da Defesa, no debate de segurança pública, pelos mandatos que teve. Como o senhor enxerga esse debate sobre o uso das câmeras corporais? Em primeiro lugar, a gente tem que partir de uma definição. Segurança pública é para proteger a vida, os direitos da cidadania, os bens individuais e coletivos e criar um clima de paz e tranquilidade. Segurança pública não é violência. Segurança pública é força. E essa força, para ser eficiente, ela tem que estar equipada. Equipada não para perseguir o policial, ela tem que estar equipada para garantir a função constitucional da segurança pública. Porque aí é que está o problema. A segurança pública, ela tem um limite. Diferentemente do monopólio da violência, o limite dela não pode ser a violência, tem que ser a força. A força tem que prescindir, até existe tecnologia, informação, prevenção, presença e principalmente uma visão horizontalizada, transversal. Não pode ser nem a visão verticalista, nem também a visão só de transversalidade. Tem que combinar a orientação vertical com a transversalidade e também com as situações, vamos dizer, correlatas. Por isso que a gente tem que sair do punitivismo, porque o punitivismo não resolve o problema da violência. E sair também do vitimismo. Tudo é vítima do sistema. Nem 8, nem 80. Nós temos que buscar uma situação intermediária, porque a segurança pública, primeiro, ela tem que ser desmilitarizada como concepção de segurança pública. Militar é para violência, segurança pública não é. Segundo, ela tem que agir de maneira eficiente. Qual é a eficiência da segurança pública? Não é matar, é prender, é evitar, é estar presente, é conter. Por isso que o equipamento, ele dá cobertura e garantia para a polícia. Não é contra a polícia. Eu não sei por que essa visão da direita é contra a Câmara, porque é contra a polícia. Se é contra a polícia, é porque a polícia quer extrapolar. Essa que é o problema. E hoje a tecnologia oferece tantas condições, tantas, que dá para você ter uma polícia não letal, uma polícia não punitivista, uma polícia cidadã. A polícia cidadã não é fazer o que bem entende, não. É eficiência. Essa eficiência se materializa em dar segurança à sociedade, seja acabar com o medo de ter o celular roubado, seja o carro, seja a casa, seja o tiro. Essa ideia de uma segurança pública cidadã, ela tem que se valer dos equipamentos. Além do equipamento, e esses equipamentos, eles podem ser utilizados de acordo com o viés ideológico e cultural. Por exemplo, o reconhecimento facial pode ser um instrumento para praticar o racismo estrutural. Tem que proibir. Então tem que ter um conjunto de normas e um controle rigoroso e uma fiscalização para você recuperar a segurança pública como segurança do cidadão e da sociedade. E não essencialmente do patrimônio. Por isso que o artigo 144 da Constituição precisa ser mudado. Eu estava lá na Constituinte e participei desse debate. Não só o que é prioritário, é a vida, os direitos ou é o patrimônio? Nós não podemos ter uma polícia que vai só agir para defender o patrimônio, não. É para defender a vida das pessoas.
para defender a incolumidade da segurança. E ela tem que se separar da atividade militar propriamente dita, porque tem a ver com violência, que é o monopólio da violência representando o Estado. O Genuíno é tão espetacular que ele adianta nosso roteiro, então você que está aí e ficou mais curioso para saber sobre reconhecimento facial e racismo, daqui a pouco nós vamos aprofundar esse tema, né, Nara? Nós vamos falar desses temas todos, mas eu quero voltar num trechinho aqui da fala do Genuíno. Essa regra nacional que precisa existir para que a gente coloque essas tecnologias em prática e perguntar para o Pablo, como é que funciona esse negócio aí da câmera? Por exemplo, o policial vai lá, comete um ilícito e está gravando. Isso vai para alguma comissão, tem um sistema de inteligência, investigação, cada estado faz de um jeito, e se cada estado faz de um jeito, isso não demonstra que a gente está com as pernas meio bamba nesse assunto. Para quê? Porque eu acho que tem muita gente que está ouvindo se perguntando, beleza, tem a câmera, como é que isso é utilizado? E depois que o policial comete o ilícito? Excelente pergunta, Narita. Eu acho que esses anos, né, de experiências com câmeras corporais aqui no Brasil têm mostrado que elas são um campo de debate muito interessante e profícuo. E aí, de novo, né, ela chama a gente a pensar o que está por trás da câmera e não necessariamente o dispositivo em si. Então, a gente tem diversos desenhos de governança, por exemplo, dos dados. A gente tem questionamentos muito importantes, né, e acho que certeiros, quando, por exemplo, algumas organizações questionam em alguns modelos em que o controle das imagens é única e exclusivamente feita pelas polícias, né? Então, a gente está ali, exatamente, né, aquele, né, a ser controlado também está controlando o acesso às imagens que deveriam, né, produzir ali algum tipo, né, de accountability, de responsabilização em casos de ilícitos, né? Esse é um debate clássico, né, dos estudos de segurança pública, né, quem que vigia o vigia, toda a discussão sobre corregedorias e também ouvidorias de polícia, né, e a dificuldade que há de uma responsabilização quando quem é que está regulando e controlando a atividade do policial é um outro policial que está ali imerso, né, na corporação e sujeito também a relações de poder. Então tem uma questão muito clara e muito importante sobre, né, a guarda dessas câmeras, dessas imagens das câmeras, né, que são importantes e que pouco tem sido trabalhado atualmente, né? Alguns desenhos colocam única e exclusivamente no colo da polícia, outros fazem, né, uma separação também com, na verdade, uma divisão com a Secretaria de Segurança Pública, mas, de toda forma, eu acho que, para além desse controle, tem que ser pensado também o acesso a essas imagens, né? Quais são os fluxos de acesso que, por exemplo, Defensoria Pública e Ministério Público têm para conseguir acessar de maneira célere esse material gravado pelas câmeras corporais. Isso ainda está em disputa. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é o estado de onde eu falo, a gente tem documentações muito vocais produzidas pela Defensoria Pública aqui do estado do Rio de Janeiro, mostrando que uma grande, né, quantidade de pedidos de acesso a essas imagens de body cams são simplesmente negados pelas polícias, né? A Defensoria Pública não acessa esses dados, inclusive a dificuldade de acesso sujeitou, né, justificou o pedido da Defensoria junto ao STF para que regulasse esse acesso. Veja, a gente tem uma série, né, de usos de câmeras corporais que se dão nesses 7 estados em que vocês bem pontuaram, né, onde esses dispositivos estão sendo utilizados nas forças estaduais, mas também a gente tem uma série de municípios, né, que possuem câmeras corporais para as guardas municipais. E aí cada um faz do jeito que bem entender, seguindo critérios à sua escolha. Então acho que é bem-vinda a normativa, a portaria expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação às câmeras corporais. Evidentemente, nós que somos deste ramo da segurança pública, e a grande maioria juristas, sabemos que nós vivemos numa federação, isso está consignado logo no artigo 1º de nossa Carta Magna, os estados têm autonomia para se auto-organizarem nesta área, ou seja, no que diz respeito à segurança pública. No entanto, todos aqueles que quiserem fazer uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ou do Fundo Nacional Penitenciário terão que se adequar a estas diretrizes para a compra das câmeras corporais.
mas aí talvez a gente possa mais para frente no nosso papo, discutir sobre a portaria em si, se ela é suficiente ou não para lidar com os problemas que me parecem importantes de serem enquadrados no caso das câmeras corporais no Brasil. Ô Pablo, vou acatar a sua sugestão, então vou adiantar esse assunto. Sobre a portaria, há uma especificidade que os estados não são obrigados a seguir essa norma, a não ser que eles recebam recursos para a implementação das câmeras corporais, certo? É isso? A informação está correta? No Brasil, como todo, no desenho federativo, a sugestão que se faz a partir do governo federal, mas atrelada essa sugestão a repasse de verbas. Essa forma de fazer que o governo federal normatize uma certa política pública através desses repasses de recursos, no caso das câmaras corporais, do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, eu acho que é muito importante a portaria, mas ao mesmo tempo ela é muito insuficiente. Então, por exemplo, uma das grandes características do programa de São Paulo, no que se refere aos dispositivos em si, que é a gravação ininterrupta, no caso da portaria, a portaria admite 3 tipos de acionamento da gravação das câmeras corporais. A ininterrupta, acionada pelo policial da ponta, e acionada através do COPOM, do Centro de Operações da Polícia Militar. Então, quando se admite essas 3 possibilidades, em certo sentido, a gente tem uma não mudança do cenário que a gente já tem no Brasil, que são exatamente o acionamento a partir dessas 3 modalidades. E a gente ainda não tem algo que é muito grave, que está acontecendo em São Paulo agora, que é essa tentativa de mudar, na verdade, de transformar completamente o programa de câmeras lá em São Paulo. Que a gente não quer gastar espaço, dinheiro, armazenando o que não interessa. Então, como é que ela funciona? Ela vai registrando as imagens e vai gravando por cima. Quando tem um acionamento, e esse acionamento vai acontecer ou pela autoridade policial, seja o próprio policial envolvido na concorrência, ou seja, via sistema, via COPOM, isso é uma possibilidade, ou ela vai ser acionada via software. Me parece que é um retrocesso, e olhe, sendo muito sincero, é uma farsa. Por quê? Porque permite aos policiais ligar ou desligar as câmeras como quiserem. Isso me parece que é uma medida que privilegia os maus policiais, aqueles policiais que não respeitam a lei, aqueles policiais que usam a força de maneira excessiva e, portanto, ilegal. Retirando a gravação ininterrupta, por motivos de falta de bateria do dispositivo, mas ao mesmo tempo adicionando processamento de algoritmos que consomem muita bateria nesse processo. E sobre isso, a portaria não diz nada, a portaria do Ministério da Justiça. Ela não vai produzir nenhum tipo de barreira para que o governo do Estado de São Paulo modifique esse edital que está na rua. Então é algo muito preocupante, não à toa. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo expediu uma nota dizendo que não estão preocupados com o novo edital, porque o edital está dentro do que coloca a portaria expedida essa semana. E aí, assim, eu acho que no fim das contas a gente perde uma chance de, através do repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública, produzir uma uniformidade da adoção dessas câmeras, ou uma uniformidade mínima da adoção dessas câmeras, seguindo preceitos importantes que parecem ser relevantes para a eficiência do uso dessa tecnologia nas forças policiais. Genuíno, não foi tão bem recebida essa sugestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, principalmente em estados governados pela direita. E aí eu te pergunto, essa questão do uso das câmeras corporais se tornou também uma disputa política? Está se tornando. O problema é que a direita quer transformar a segurança pública numa guerra. E ao transformar numa guerra, quer politizar a segurança pública com objetivos eleitorais, tendo em vista a eleição de 2024 e 2026. É o medo. É o medo porque ela quer... O modelo econômico da extrema-direita é a superexploração, a eliminação de direitos. Para isso, tem que eliminar a população jovem, pobre, preta, principalmente das grandes cidades. Então, aí, por que a segurança pública em alguns países, citar El Salvador, Argentina, citar Equador, e aqui São Paulo, passa a ter um modelo de punitivismo sem limite? Sim. Porque essa polícia ela é preparada para uma
guerra. Se ela é preparada para a guerra, ela não pode ter qualquer limite. Ela tem que tirar a focinheira para ela sair agredindo, como eles sempre dizem. Eu acho que o governo se equivocou quando não criou o Ministério da Segurança Pública, para ter uma autoridade central, porque o crime ele é interestadual, ele é nacional e até internacional. Se o combate ao crime, com a prevenção, com a informação, com a inteligência, não é coordenado e centralizado, a bandidagem caminha em velocidade de Fórmula 1 e a segurança pública em fusquinha. Não vai dar certo. Então você tem que ter uma autoridade centralizada, com os 3 braços, que é a Polícia Nacional, Estadual e Municipal, e você ter o compartilhamento, banco de dados, procedimentos, formação e, evidentemente, os mecanismos de controle para defender a polícia, a boa polícia, o bom policial. Eu acho que o governo ficou muito limitado com essa portaria. Condicionou a portaria dos estados a uma questão financeira. Ele tem que condicionar a uma orientação estratégica para a segurança pública. Nesse sentido, eu acho que os mecanismos de corregedoria, ouvidoria e do próprio Ministério Público, que é o órgão de controle das polícias, tinha que ser agilizado. Porque se a polícia passa a ter o controle de quem controla a polícia, não vai ter controle nenhum. Quem tem que controlar é um órgão externo. É a mesma coisa da polícia técnica. Se você bota a polícia técnica para fazer laudo, dirigido por um delegado, não dá certo. Tem que ter uma autonomia da polícia técnica. Assim como as ouvidorias e auditorias e do próprio Ministério Público. Eu acho que o modelo de segurança pública no Brasil está capenga. E eu cobro do governo, desde quando se instalou, em janeiro de 2023, uma orientação nacional. Essa orientação nacional, ele não elimina a dimensão federativa dos estados nem a dimensão municipalista, mas coordena no que é o Sistema Único de Segurança Pública. O Sistema Único de Segurança Pública está na lei, mas não está sendo executado na prática. E o Genuíno já falou muito sobre essa cobrança aqui no nosso podcast. Todas as vezes que a gente fala de segurança pública, você traz essa cobrança e essa necessidade, e é impressionante. Nesse caso, a voz da experiência não está sendo ouvida ali na hora, né? Porque o problema, querida, é que o corporativismo policial, que é o pior que existe, ele é cúmplice desse processo de vale tudo. E esse processo de vale tudo é contra a própria polícia. Então, por exemplo, você tem que ter um padrão de formação da polícia. As academias de formação das polícias. Tem a academia civil e a academia militar, tudo junto. O banco de dados. As operações estratégicas. Olha como essa questão das câmeras não resolve. Vamos imaginar que você vai fazer uma operação estratégica numa área de fronteira. Se a operação estratégica numa área de fronteira, você vai ter polícia que tem um procedimento de câmera, a outra que não tem, a outra que tem. Isso não vai dar certo. Por isso que a Força Nacional de Segurança Pública é só para estética, só para apresentação, porque ela tem origens diferentes. Você estava falando do corporativismo policial, fiscalização, órgãos de fiscalização, e é importante lembrar, e o Brasil de fato tem um conjunto de textos em que cobramos isso, que São Paulo entregou à Secretaria de Segurança Pública nas mãos da Polícia Militar. Na mão da Polícia Militar, enfraquecendo a Polícia Civil. Exato. Dificultando alimentando uma rixa histórica. E dificultando a integração da Polícia Civil com a Polícia Militar. A lei cria o Sistema Único de Segurança Pública. Você tem que ter Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, num sistema único de compartilhamento. Por isso que muitas vezes a criminalidade sofisticada, o crime organizado, o tráfico, vai no nível técnico muito avançado e a polícia está totalmente mal dirigida, mal equipada, mal valorizada. E a polícia se engana. Quando a polícia é usada como arma de destruição, essa destruição é para cima dela própria. Sim. Porque é o vale tudo que faz com a sociedade e ela acaba fazendo com ela própria. Sem dúvida, a gente vê isso no Rio de Janeiro acontecer muito. No dia a dia, esse Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, em qualquer lugar. Só alguns dados aqui, Igor. Olha, sobre esse anúncio do Ministério da Justiça, 18 unidades da Federação disseram que estão estudando, testando, ou tem processo em andamento para compra, mas estão aguardando mais definições sobre o tema. E aqui em São Paulo, só para a gente ter uma ideia, será que a população gosta dessa ideia? Segundo o Datafolha, o uso de câmeras por policiais nos uniformes aqui em São Paulo é apoiado por 88% da população. Gente, é quase todo mundo, né, Igor? Exato. Pablo, no Brasil, só Santa Catarina, o acionamento da câmera e a gravação contínua é automática. Nos outros estados onde nós temos experiências com câmeras corporais, é feito manualmente. Eu queria aqui propor 2 perguntas para você. Primeiro, como que você vê
a questão da autonomia das câmeras entregue ao policial. E o que muda no comportamento e no resultado das operações policiais? Essa câmera está ligada 100% do tempo. Perfeito. Eu só queria fazer uma menção à brilhante exposição do Genuíno na outra pergunta, falando que uma das contribuições que nós demos quando essa portaria do Ministério da Justiça estava aberta para consulta pública foi exatamente a construção de comitês multissetoriais de controle e acompanhamento do uso dessas câmeras e da própria política em si, produzindo relatórios sistemáticos com os indicadores de eficiência do uso dessas câmeras e também construindo fluxos para a melhoria dessa transparência, né, do uso dessas câmeras. Acho que é algo fundamental, importante e necessário para que a gente possa realmente ter uma política pública democrática, construída e controlada, né, pelos cidadãos. Sobre a discricionariedade, né, do policial em acionar as câmeras. Isso já ficou claro, inclusive com pesquisas internacionais, que dá ao policial a opção de fazer o controle, né, do acionamento ou não da câmera, diminui gigantescamente a eficiência dela. Ela é quase ela produz quase nenhum efeito do ponto de vista daquilo que melhor, né, a gente pode ter, né, seja, por exemplo, os benefícios que foram vistos em São Paulo, na redução da violência policial, seja, por exemplo, um dado muito interessante que também, infelizmente, a portaria não incluiu como uma das ocasiões para o ligamento das câmeras, que é o efeito delas, por exemplo, em violência doméstica. O caso de Santa Catarina, por exemplo, demonstrou que policiais que fazem atendimento em casos de violência doméstica, que usam câmeras corporais, conseguem produzir prova contra o agressor e, com isso, né, as mulheres podem ficar mais bem protegidas e isso tem um impacto significativo no número de feminicídios, gente. Então, a gente está falando de algo muito importante e que também não foi enquadrado, e deveria ter sido, na minha opinião, nas ocasiões de acionamento das câmeras corporais. Então, a gente não tem, né, obviamente, esse efeito também quando o policial decide se ele vai ligar ou não a câmera. A gente vai ter o que parece, né, na minha opinião, o que a gente tem no Rio de Janeiro. Uma situação em que os policiais simplesmente não acionam as câmeras, inclusive, no início, a gente teve uma denúncia, né, de policiais que usaram as câmeras para carregar celulares, ou seja, pegaram a bateria da câmera corporal para fazer como se fosse um power bank, uma bateria externa, e a gente tem exatamente esse tipo de dispositivo que vai servir para outras situações, mas que não para produzir uma responsabilização e uma transparência do trabalho policial cotidiano, né? Dá, né, ao policial a discricionariedade de ligar ou não a câmera corporal é simplesmente dizer qual será o momento em que ele vai decidir, né, se produzirá prova contra si mesmo ou não. Né? E aí outras, a gente pensa poder, né? nisso. Quanto poder. E aí eu acho que só uma coisa, a gente fica pensando sempre na questão negativa do policial que comete violência, mas também, por exemplo, se o policial é abordado rapidamente numa dinâmica de latrocínio, por exemplo. Uma pessoa vai tentar roubá-lo e aí depois ele rouba o policial. Se o policial não está com a câmera ligada, né, ele aciona, como é que ele vai acionar e responder a esse chamado? Num caso, por exemplo, que ele vê automaticamente na rua, é algo que realmente exige mais do policial e também reduz, nesse sentido, a eficiência do seu trabalho. No fundo, Pablo, a câmera protege o bom policial e a boa polícia, porque ela garante a visibilidade e a transparência para que o policial seja avaliado através dos órgãos de controle desses comitês, como você colocou agora. Se ele tem autonomia para ligar e desligar, a câmera perde a sua função, porque ela vai ser ligada em momentos que ele escolhe. A câmera tem que ser permanentemente ligada, inclusive nos momentos que ele não vai escolher. É porque ela vai transmitir uma transparência para que os órgãos de controle possam fiscalizar. Nesse sentido, toda a experiência internacional mais avançada mostra que as câmeras ajudam o bom relacionamento da polícia com a sociedade e a polícia com o combate ao crime, porque ela vai ser mais eficiente, ela vai ser mais cuidadosa, ela vai ser mais criteriosa, até porque a câmera vai mostrar qual foi a ação mais exitosa, qual foi a mais eficiente, qual foi a que teve os melhores resultados. Essa frase que a câmera protege o bom policial é a que eu mais tenho escutado de diversos especialistas. O bom policial não deve ter medo de manter a sua câmera ligada. Depois desse papo, vamos para o intervalo? Já voltamos.
Se você gosta dos conteúdos produzidos aqui no Brasil de Fato e do que a gente coloca para você, para o nosso debate aqui no 3x4, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente, comunicação popular e a contar o que a mídia comercial hegemônica não conta para você. Acesse apoia.se/Brasil de Fato, apoia a comunicação popular. Não esquece que quem apoia leva lembrança, não dá para ficar de fora. E também não esquece que se você tem algo a dizer sobre o 3x4, dicas, sugestões, compartilha conosco, deixa o seu recado lá no Spotify e as nossas redes sociais também estão abertas para você. Se você gosta dos conteúdos produzidos aqui no Brasil de Fato e do que a gente coloca para você, para o nosso debate aqui no 3x4, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente, comunicação popular e a contar o que a mídia comercial hegemônica não conta para você. Acesse apoia.se/Brasil de Fato, apoia a comunicação popular. Não esquece que quem apoia leva lembrança, não dá para ficar de fora. E também não esquece que se você tem algo a dizer sobre o 3x4, dicas, sugestões, compartilha conosco, deixa o seu recado lá no Spotify e as nossas redes sociais também estão abertas para você. Voltando à nossa conversar um pouquinho de novo aqui com o Pablo. Pablo, como é que é feita as escolhas dos batalhões para serem equipados com essas câmeras? Existe, por exemplo, uma determinação de equipar os batalhões mais letais, os que mais têm índices de violência contra a população, ou até isso é deixado de lado? Porque essa coisa, pelo nosso primeiro bloco, está meio bagunçada nacionalmente, né? E olha, Nara, eu vou te dar uma notícia. A gente, nesse Ceará, também permanece bagunçado. Por exemplo, a gente tem algumas experiências, por exemplo, de São Paulo, que fez, né, a escolha de batalhões mais problemáticos nesse sentido, sim, e houve ali, a partir dessas experiências, um escalonamento. Então, por exemplo, a experiência de uso dessas câmeras na rota, né, conhecida, figurando, né, no simbolismo dos moradores de São Paulo como sendo exatamente essa corporação, esse batalhão, né, muito violento em suas ações, a começar por ela, né, e tornar a rota como exemplo do uso dessas câmeras foi algo super importante e que deu uma mensagem muito forte no início do uso lá em São Paulo, que fez com que, obviamente, é uma peça, né, mas colaborou para os resultados que a gente verificou no início do uso das câmeras lá em São Paulo. Ocorreu aqui algo totalmente diferente no Rio de Janeiro. O BOPE, né, que é conhecido pela faca na caveira, que foi imortalizado no filme Tropa de Elite, que tem, né, em sua história, né, diversas chacinas cometidas durante operações policiais. O BOPE foi o último a receber essas câmeras, isso porque houve não só pressão da sociedade, como também uma pressão muito forte a partir do STF, dentro, né, da DPF 635, ou a chamada DPF das favelas, que uma das decisões do Ministério Edson Fachin foi que as polícias do Rio de Janeiro usassem câmeras corporais. Então, até nessa seara da escolha, a gente tem diversidade, né, em cada um dos estados que estão utilizando. Agora, o governo da Bahia, por exemplo, está adotando outro índice, outro indicador para fazer essa distribuição, que procura muito mais ver casos, né, de cidades, em batalhões de cidades populosas, e menos, por exemplo, os batalhões mais conhecidos ou que têm maiores registros de uso da violência. Olha, o critério, viu, Igor, para a câmera deve ser exatamente aquelas unidades policiais que têm a pronta resposta, que têm a ocupação de territórios, que têm o contato mais provável com as quadrilhas, com as milícias e com o crime organizado. Esse é o critério. Você não pode colocar o mesmo critério para uma polícia comunitária. São polícias que vão estar em confronto Exatamente. Com essas organizações. A possibilidade de confronto é mais repetida, é mais corriqueira. Então você tem que ter uma precaução maior. Porque a polícia comunitária, a ronda escolar, a guarda municipal, ela tem uma presença apenas física, ela não tem um contato. É tanto que ela aciona os batalhões especiais. O uso da câmera tem que começar pelos batalhões especiais que têm um contato direto com a área controlada pelo crime organizado. Aí você vem numa escala, a partir do máximo para o mínimo.
é um critério que funciona, porque a fotografia, a transparência vai exatamente, e olha bem, vai exatamente promover a boa polícia, o bom policial, porque ele foi eficiente, se preveniu, ele não foi direto para matar, ele preveniu. Se ele fez autodefesa, fica evidente na câmera. A boa polícia não pode ter medo da câmera. Não pode, é o contrário. A boa polícia vai ser valorizada. Eu acho que essa discussão, ela tem que ser encarada com um outro horizonte. Não é para dar o jeitinho. Eu estou temendo que faça um jeitinho brasileiro na organização desses equipamentos para a polícia. Aí você perde o sentido de critérios que tem uma ação científica. A segurança pública, pessoal, é uma questão técnica, é ciência, é uma questão de Estado, é defender a vida. E essa coisa tão importante, ela precisa estar coberta, amparada, num instrumental técnico e legal para mostrar a eficiência e o resultado. É isso que é evidente. Agora, você imagina, Igor, a gente já cobriu tantas cenas de violência, imagina se nós pudéssemos ver essas cenas para controlar essa violência. Quem está ali é a população, gente. Claro. É a população. E Nara, o genuíno que não dorme ponto em tema algum, sabemos disso toda semana, deixou uma bola quicando aqui, eu vou aproveitar agora. Pablo, eu queria saber, alguns estados brasileiros têm adotado, em paralelo às câmeras corporais, o reconhecimento facial. E sabemos, é público, que o uso dessa tecnologia tem resultado em prisões injustas. Eu queria saber a tua opinião sobre o uso dessa tecnologia. Bom, aí a gente pode passar um podcast inteiro, porque eu tenho muito material. Já tenho me dedicado a acompanhar a adoção de reconhecimento facial no Brasil desde 2019. Inclusive, a Rede Observatórios, que vocês citaram no início, esse estudo é meu. Eu também faço parte da Rede Observatórios e eu cataloguei esses casos. Então, sobre isso, eu tenho muito que falar. Minha posição é uma posição muito clara. Existe uma campanha nacional pedindo o banimento do uso de reconhecimento facial na segurança pública aqui no Brasil. Nós somos um dos signatários. Eu, pessoalmente, e a minha organização também é signatário. E também existe uma campanha internacional com mais de 200 organizações, das quais o SESEC, que é a organização da qual faço parte, ela também é signatária. Por que esse posicionamento tão drástico em relação a essa tecnologia? É uma tecnologia que, do ponto de vista mais utilitário possível, ela não dá resultados positivos que se coloquem, né, acima do total e dos problemas dos tantos problemas que ela produz. Entendi. E que ela também tem como potencial, né? Então, não só potencial das prisões injustas, das detenções injustas, mas de algo que não é muito falado, porque a gente não consegue mensurar isso, que são as abordagens violentas policiais. Esses números não existem, gente. Toda correlação que uma câmera de reconhecimento facial faz com a pessoa passando pela rua vai ser verificada por uma dupla de policiais. E, por exemplo, na Bahia, em 2021, um jovem foi abordado e teve apontada para sua cabeça uma arma nessa aferição do policial. Então, a abordagem policial já é um tema conhecidíssimo no Brasil. A gente já produziu muita pesquisa sobre isso e o reconhecimento facial não dá nenhuma Ô, Pablo, você tem razão. Problema. Ô, Pablo, você tem razão, porque o reconhecimento facial, ele parte de uma premissa falsa. É o reconhecimento da aparência, é o reconhecimento da figura, é o reconhecimento que não está orientado por uma ação, é o reconhecimento da presença apenas física, que dá margem à discriminação, ao preconceito e a uma violência pela simples aparência física das pessoas. Porque existem outros recursos técnicos mais eficientes. Por exemplo, a polícia investigativa, a polícia que vai analisando os cenários, a polícia que vai controlando as áreas territoriais. Aí você tem maior eficiência do que o mero reconhecimento facial.
Tem alguns dados aqui para a gente trazer sobre reconhecimento facial, e que eu acho que é importante, né, Igor? Olha, um levantamento da rede de observatório da segurança apontou que 90% dos presos por meio de reconhecimento facial no país eram negros, essa rede que o Pablo traz para a gente. E lá na Bahia, que ele trouxe, que ele citou também, que tem o mais amplo programa de reconhecimento facial do Brasil, com gasto de mais de 660 milhões até junho de 2026, tem um relatório que aponta acusações injustas e abordagens discriminatórias. Gente, isso não é só no Brasil, não. No mundo inteiro a gente ouve falar que essa só para completar, Nara, e os dados sobre os erros e equívocos do reconhecimento facial é exatamente um dos estados que tem maior incidência da violência e do crime. Claro. Olha a Bahia. Olha a Bahia, olha o Rio de Janeiro. Verdade. Portanto, não é um método eficiente de combate à criminalidade e defesa da sociedade. Ô Pablo, você tinha alguma coisa para concluir sobre esse assunto, né? A gente acabou te interrompendo aqui na empolgação. Não, imagina, eu ia concordar com o Genuíno e dizer que uma coisa que as pessoas não entendem é que o reconhecimento facial não diz que determinada pessoa é a pessoa procurada. Ele diz que aquela pessoa capturada pela câmera tem não sei quantos % de chance de ser a pessoa procurada. Então, a gente não está tratando aqui do território da certeza. A gente está tratando do território da especulação, da possibilidade. Isso não é uma bobagem, porque, por exemplo, a gente teve um caso recente em Sergipe de um jovem que foi detido por conta do reconhecimento facial durante uma partida de futebol. E o que os policiais disseram, quando ele tentou mostrar a identidade para provar que ele não era a pessoa procurada, os policiais disseram, mas as câmeras disseram que era você, então elas estão certas. Você vem comigo. E ele teve aquelas cenas que todo mundo viu. A abordagem policial aconteceu no intervalo da partida entre Sergipe e Confiança. A polícia militar alega que o drone que sobrevoava a Arena Batistão fez o reconhecimento facial e identificou o personal trainer como um suspeito com mandado de prisão em aberto. Os policiais que estavam na operação foram até a arquibancada e o abordaram. As imagens que circularam nas redes sociais mostram o jovem sendo conduzido com as mãos para trás. Das redes sociais, todas, aquela cena dele sendo, de maneira vexatória, conduzido por policiais com a mão amarrada. Exatamente. Horrível. A gente está falando dessas vidas, a gente está falando dessas questões. E aí que tá, será que, e aí inclusive é um debate que eu faço com muitas pessoas, principalmente gente de empresa privada que defende o uso dessas câmeras e que também produz esse tipo de tecnologia. A gente está disposto a ver cidadãos brasileiros serem violados nos seus direitos da maneira como a gente está vendo? E quantos são os casos que a gente simplesmente não tem registro, que nunca saberemos? Por exemplo, a Polícia da Bahia, eu já tive a oportunidade de conhecer o centro de operações inteligência deles, onde eles operam as câmeras, e os policiais me disseram que eles não avisam a pessoa que foi abordada que ela foi reconhecida por uma câmera de reconhecimento facial, tirando esse direito que a pessoa tem de saber por que houve essa fundada suspeita, como a polícia diz, né, sobre aquela pessoa. Né? Não há essa informação para a pessoa que está sendo abordada, isso é grave. E também sobre isso, a gente estava falando novamente, anteriormente, né, de normativa federal. Não existe normativa federal que regule o uso de reconhecimento facial em padrões mínimos, o que a gente acha que deveria ser banido. Mas nem padrões mínimos nós temos no Brasil hoje. É complicado. Agora, vocês estão achando modernidade demais, temeroso demais? Escuta essa aqui, porque tem mais, viu, no uso de tecnologia para segurança. O governo de São Paulo, recentemente, junto com o Edge Group, dos Emirados Árabes, anunciou o projeto Bola de Cristal. Para alguns ouvintes, se a gente falar Minority Report, eles vão entender na hora do que a gente está falando. É o uso de tecnologia para prever crime. Como é que é isso, Pablo? Como que você avalia os impactos dessa iniciativa, digamos assim, para não dar outro nome, né? É o fim da civilização. Não sei, talvez os ouvintes já tenham visto aquele filme conhecido, Minority Report. Que era exatamente a pessoa, já previamente, nem cometeu o crime, ela já é apontada pelo sistema como uma potencial criminosa. A gente está falando muito parecido, de maneira muito parecida do que estão oferecendo, né, para a população de São Paulo no Bola de Cristal. Né? Policiamento preditivo
talvez seja uma das coisas mais graves que já tenha sido produzida em termos de tecnologia na segurança pública, né? A gente tem também, novamente, né, muitas experiências ao redor do mundo de policiamento preditivo, então, que fazem exatamente não só super foco em determinadas minorias. Então, por exemplo, tem um algoritmo de policiamento preditivo usado na França que coloca como potencial, na verdade, pendendo ao extremismo e também talvez o terrorismo, como pessoas que simplesmente só têm um nome de origem islâmica, por exemplo, ou que vão à sinagoga, ou que vão a mesquitas, etc. Existe isso operando na França e faz o targeamento de pessoas. A gente tem um caso que não é tanto de policiamento preditivo, mas é um algoritmo de predição usado nos Estados Unidos que chama COMPAS, que ele calcula a chance de reincidência dos presos e faz com que os juízes, né, ao analisarem a possibilidade de afrouxamento da pena, dá um risco daquele indivíduo reincidir, e isso vai informar, né, a decisão daquele juiz. O que foi visto? Pessoas brancas e pessoas negras tinham riscos totalmente díspares, mesmo tendo cometido, mesmo tendo histórico criminal igual, apenas por conta da sua cor. E isso significa o quê? Que os brancos têm a sua pena afrouxada de maneira mais frequente e os negros vão ter a sua pena mantida, né, inalterada, né, mostrando que a gente tem um problema de justiça muito claro aí, e é algo que me parece que vai produzir um problema seríssimo na segurança pública do Brasil. A gente está, e aí eu acho que é um contexto mais abrangente, a gente está cansado, né, enquanto cidadãos, de viver esse contexto violento e quase que sem solução. A gente não enxerga a solução na segurança pública, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo agora, em todos os cantos do Brasil. E aí, uma pessoa diz que um algoritmo, olha, isso é uma tecnologia, isso é incrível, isso é usado não sei aonde e tudo mais, a gente vê, nossa, é incrível, é moderno, é tecnológico e acha que vai ter todas as soluções ali. Não vamos, gente. Segurança pública é um problema social, é uma questão social multifatorial que não é resolvido de maneira simples. Não vai ser um apertar de um algoritmo, uma instalação de um sistema que vai resolver. Muito pelo contrário, às vezes esses sistemas vão não só manter, né, e cristalizar essas discriminações que já existem, mas também produzir novas, né, como é o que a gente está vendo no caso do reconhecimento facial. O que nós vemos são polícias absolutamente racistas por esse país nos últimos 40 anos, e agora eles vão passar a dizer que isso não é culpa deles, é da tecnologia, é do algoritmo, mas não nos esqueçamos, Genuíno, o algoritmo é educado por nós. Tá? O Genuíno está sinalizando aqui para mim que ele quer falar. Eles estão resgatando e recuperando um velho procedimento. Lembre-se que a polícia usava o conceito de lombroso para dar a definição de crime, o tipo físico. Ah, meu Deus. Claro. Eu não conhecia essa não, o Pablo companheiro. deve conhecer muito bem isso aí, né, Pablo? Ele abriu o sorriso quando você lembrou. Ele lembrou do Quer falar sobre... O que significa não, isso? Realmente Genuíno, ele é impressionante. Todas as técnicas de mensuração de crânio, né, baseadas nos estudos de Lombroso, levaram a boa parte do desenvolvimento técnico das tecnologias de biometria que são utilizadas hoje. Então, veja, o que é o reconhecimento facial? É um algoritmo que aprende padrões. Como que ele aprende esses padrões? Com bancos de dados. Quem são as pessoas que estão nesses bancos de dados que vão treinar esse algoritmo? Pessoas brancas. Então, o algoritmo vai entender que um rosto humano, que é aquela tarefa que o humano vai designar, né, ele, o cientista vai designar ele a reconhecer, que um rosto humano é um rosto branco, né, de um homem branco. E tudo que foge desse padrão vai ser entendido como outra coisa. E aí, se vocês me permitem, vou dar alguns exemplos, porque eu acho que é importante, né? Não à toa, o algoritmo que classifica imagens da Google classificou pessoas negras como gorilas e não como pessoas, porque fugia do padrão de rosto humano, que é esse rosto, aí de muitas aspas, que é basicamente num padrão de um homem branco do norte global. Um algoritmo do Facebook, por exemplo, ao identificar um vídeo contendo uma pessoa negra, sugeriu para aquele usuário continuar assistindo vídeos de primatas. Meu Deus. Não à toa, a gente tem esses... Por exemplo, a gente está gravando agora esse podcast, eu aqui, por um aplicativo de videochamada,
que tem essa opção de tirar o fundo. Tem muitos casos de pessoas negras que simplesmente ficam sem cabeça nessa remoção de fundo, porque o algoritmo não identifica o rosto dessas pessoas como sendo o rosto de pessoas humanas. Então, a gente está falando disso, né? E veja, a Google, no ano passado, para a secretária especial de Direitos Digitais, a Estela Aranha, ex-secretária agora, a CEO, né, o representante da Google no Brasil, disse que eles não ligaram de novo o reconhecimento facial do Google Fotos porque eles não resolveram. Veja bem, a Google que é a maior empresa de tecnologia do mundo, não resolveu. Então, a gente está falando desse tipo de risco, desse tipo de potencial violação dos direitos da população. Pablo, para a gente encerrar esse papo aqui, que poderia ter mais 2 horas, olha, vou sugerir à nossa diretora Camila Salmásio que falemos mais tempo sobre, inclusive, reconhecimento facial, mas que não pareça ao nosso ouvinte que nós somos avessos ao uso da tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem estudado, pesquisado, lido, escutado por aí, de usos interessantes da tecnologia, apropriações interessantes da tecnologia pela segurança pública aí pelo mundo, que a gente possa trazer de exemplo para o nosso ouvinte. Igor, eu vou dar alguns exemplos muito básicos e que alguns ouvintes podem ficar chocados, tá? Mas eu acho que vai muito nessa direção, porque eu, inclusive, recebo muito essa pergunta. Tá, você é contra a tecnologia? Muito pelo contrário, eu sou entusiasta da tecnologia e acho que a tecnologia pode dar contribuições muito interessantes. Coisa que muita gente não sabe é que, por exemplo, todos esses bancos de dados de indicadores criminais, por exemplo, muitos estados ainda fazem isso de maneira manual. Não existe digitalização desses sistemas. E também isso é um problema para a consolidação do SUSP. O Genuíno falou sobre a lei do SUSP e até hoje a gente espera o SUSP chegar. Uma das responsabilidades do SUSP seria fazer um banco, né, nacional de indicadores criminais. A gente não tem, produzido pelo Estado, o indicador de homicídio que acontece no Brasil inteiro. A gente depende de organizações da sociedade civil que compilam esses dados manualmente também. Então, a gente não tem isso, e esse é um tipo de uso de tecnologia simples que outros estados já dão aula, né, em relação a isso. A gente tem algumas secretarias de segurança pública que produziram sistemas muito fortes e muito importantes e muito significativos, né, que aumentaram a transparência, que poderiam ser distribuídos e oferecidos como exemplos, né, para outros estados que ainda têm dificuldade nessa seara, e isso seria algo super importante, porque, veja, a segurança pública é feita e precisa se valer de dados para articular e alocar os seus recursos. Né? Como é que a gente faz uma alocação adequada do efetivo policial nas áreas que realmente precisam, né, de policiamento? Como é que a gente pensa isso sem ter dados? Né? Esse é um grande problema da segurança pública que até hoje a gente não tem uma solução. E um outro problema que se acentuou de maneira significativa nos últimos anos é o controle de armas, gente. Armas e munições. A gente não tem sistemas que hoje permitam que a gente faça o controle das armas. Então, um controle de armas se valeria de maneira significativa de um bom sistema digital, um controle com chip, gente. Isso é uma tecnologia usada em outros países, armas chipadas que garantam o controle e rastreamento, né, dessas munições e desses armamentos. E também, algo que também me chama muita atenção, que a gente ainda não tem resolvido, a quantidade, né, de unidades dentro de um lote de munições que são compradas e distribuídas. Né? Então, se vocês forem lembrar, o caso da Marielle, a munição utilizada na morte, né, que matou a Marielle, também tinha, no mesmo lote, né, sido distribuído algumas unidades que depois, né, foram usadas numa chacina em São Paulo, que também foi distribuído para policiais do Ceará. Enfim, uma zona que não nos ajuda na hora de controlar e identificar autores de crimes. É muita coisa básica para a gente estar pensando em Minority Report que está faltando, né, Igor? Tá faltando simples, o arroz com feijão, Narita. Tá faltando arroz com feijão. Bom, a gente encerra só essa conversa do jeito de sempre, falando sobre cultura. Você já sabe que todas as vezes que a gente coloca o nosso podcast no ar, a gente pede para os nossos convidados trazerem alguma dica artística, cultural, para a gente ir para o nosso fim de semana com mais repertório. Então vamos começar pelo Pablo.
Pablo Nunes, o que você trouxe pra gente de cultura hoje? Perfeito. Eu vou ficar na seara do filme. Primeiro, se você me permite, vou indicar duas coisas, né? O primeiro é um documentário, para quem quer entender mais esse tema do reconhecimento facial. Tem um documentário nas plataformas de streaming, facilmente encontrado, que se chama Coded Bias. C-O-D-E-D, espaço B-I-A-S. Coded Bias, que é uma história incrível, né? Que mostra uma pesquisadora americana, negra, que estava construindo um algoritmo de reconhecimento facial para um projeto da faculdade e simplesmente ela viu que o algoritmo não identificava o rosto dela. Mas quando ela botava uma máscara branca na frente do seu rosto, o algoritmo identificava aquele rosto. Então, é um documentário super informativo, mas também super interessante, que faz ligação, por exemplo, com a obra de Fanon, muito importante nessas discussões. E aí, para ficar numa seara um pouco mais leve, né, não do documentário, no filme mesmo, eu recentemente reassisti o filme Robocop, que fala exatamente sobre esse dilema do uso de tecnologias na polícia e o papel, né, das forças policiais na vigilância e como é que esse uso de tecnologia pode se desviar, né? Então, eu acho que nesse momento é muito interessante ver esse tipo de... Como que, né, no passado se pensava o uso de tecnologia na polícia e o que a gente está vendo hoje aqui no Brasil. Robocop Coded Bias. Robocop, ele continua um filme bom como quando nós tínhamos 12 anos, Pablo? Impressionantemente continua aí. Olha. Eu fiquei surpreendido. Companheiro genuíno. Olha, a minha sugestão está relacionada com o tema. Eu conheci 2 livros importantes. Um da Tamires Gomes, que trabalhou no Instituto Lula e parece que agora está no Ministério da Justiça, que se chama Código Oculto, que é exatamente a criminalização, a penalização, o punitivismo com a população jovem, negra e pobre. E Segurança Pública, um projeto para o Brasil, do Daniel Vargas, que é uma contribuição ao debate sobre segurança pública. Lembrando que esse debate nasceu na campanha do Lula de 2002, antes da vitória em 2003, e as ideias que estão em vários documentos, inclusive nesse Segurança Pública, Projeto para o Brasil, foram deixadas de lado pelos sucessivos ministros da Justiça do Lula 1, 2, Dilma 1. Eu esperava que no Lula 3 se aplicasse um projeto de segurança pública para o Brasil. Estamos esperando. Olha só, você acha que termina o 3x4 com o assunto que a gente traz aqui, vai embora para casa e não fala mais do tema? Aqui não, aqui você recebe dicas e sugestões artísticas e culturais para continuar estudando e se alfabetizando sobre as temáticas que a gente traz. Bom, é isso, né, meu caro Igor Carvalho? Por aqui vamos ficando, né, Nara Lacerda? Eu queria agradecer muito a participação do Pablo Nunes aqui com a gente. Que aula, cara. Obrigada Pablo, incrível, demais. Pablo. Muito obrigado. E obrigada pelo carinho do Narita, viu? Todo mundo achou super fofo aqui. Brigadão, viu? Valeu. Eu já estou me considerando íntimo. Muito obrigado, gente. Foi muito massa a conversa. Estou à disposição para novas oportunidades. Companheiro genuíno, bom demais ter você no nosso estúdio, como sempre. Valeu. Até o próximo podcast. É isso. Igor Carvalho, encerramos por aqui. Até semana que vem, né? Até semana que vem. Um abraço genuíno. Pablo, foi incrível. Obrigado, querido. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política do país e do mundo, você já sabe, né? brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio, os nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. A produção e o roteiro são de Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone. Nossa cinegrafista é a Yolanda Depisol, identidade visual Nazura Santos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Manise Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até mais. Semana que vem a gente está de volta.